Olá, meus artistas consagrados! Hoje eu estou aqui de vermelho, que é para combinar com a obra que eu escolhi comentar no vídeo de hoje. E então eu pergunto se vocês já conhecem a obra Diva, de Juliana Notari. Se você não a conhece ainda, eu sugiro que você pause esse vídeo, digita lá no Google a obra Diva, de Juliana Notari, e volta a terminar de assistir aqui comigo. Pois bem, o que é a obra? Nada mais, nada menos que uma vagina de 33 metros por 16. 33 metros por 16, com 6 metros de profundidade. Essa é a obra da Juliana Notari. Quando eu escrevi aqui no título desse vídeo, Arte ou Desastre, não é uma alusão ao livro do professor Ângelo Monteiro, não, mas bem que faz todo sentido. Quem já leu Arte ou Desastre do Ângelo Monteiro, os meus alunos do Clube de Estudos Artísticos vão ter essa leitura nos meses que se seguem, mas fica aí a dica da leitura. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, com desconto também lá na nossa livraria. Leiam o livro Arte ou Desastre do Ângelo Monteiro. Mas o fato é, essa escultura da Juliana Notari, ela tem um apelo todo ideológico voltado para o feminismo. Então, a Juliana, ela faz essa obra como um estudo de conclusão de curso, de laboratório de arte, que ela faz na Usina de Artes de Pernambuco, e houve um bafafá, inclusive bem recente, sobre essa obra ter sido financiada com dinheiro público ou com apoio de algum investimento do Sebrae. Depois a própria usina se justifica que é a única responsável pelo investimento, pelo financiamento da obra, junto da própria artista. Então esperamos que seja verdade, mas vamos entender um pouquinho do contexto da narrativa poética desta obra. Então a Juliana, ela já parte de um princípio investigativo de muito tempo, uma década ou mais, produzindo sobre temas que envolvam contextos e feridas da mulher. Então, violência, exposição, rupturas, coisas nesse sentido que ferem a mulher, ou coisas pelas quais a mulher precisa passar e tal. Então, ela tem uma temática voltada para o feminismo, voltada para a mulher e voltada para feridas, né, que possivelmente as mulheres perpassem no decorrer da sua vida. Então ela já tem outras obras nesse sentido, em bienais de arte, outras exposições, ela tem estudos sobre isso, né? Ela se dedica para essa temática, para produzir sobre isso. Mas o bafafá foi compatível com o tamanho da obra, que ficou pronta recentemente em Água Preta, em Pernambuco, né, que é a sede onde fica a usina de arte. Então ela escolhe mais ou menos um morro, né, uma descida, onde ela instala a obra por ali. E desculpa, eu tô tentando segurar pra não dar risada, mas ela quer defender tanto a pauta do feminismo, de que as mulheres vão se virar por si mesmas sem a ajuda do homem, que ela escolhe 20 homens, ela convida 20 homens para trabalhar, para construir a sua obra. Fica meio complicado, né, querer exaltar tanto o feminismo e convidar homens para ter que trabalhar para fazer a vagina dela lá, a obra, a escultura dela. Pô, pegar essas mulheres para construir isso, então deve ter tanta mão de obra de mulher para que se sujeita a fazer isso. Seria uma boa, poderia fazer até mais sentido. Então você vê, se você digitar no Google, procurar artigos, coisas que vão falar sobre a obra que se chama Diva, né, da Juliana Notari, você vai escolher, você vai encontrar termos mais ou menos os seguintes, né? O corpo não macho que reivindica seus direitos, a ausência do falo, uma coisa para desconstruir o falocentrismo machista. Então ela tem um forte cunho assim, de gênero, né? Um cunho assim, de ordem de identidade sexual, utilizando a escolha de fazer essa vaginona, colocar lá. E ela coloca isso, ela dá essa quebrada na própria construção da obra, porque ela quer desconstruir o poder do falo, o poder do homem machista ali, entre aspas, e ela convida 20 homens para construir a obra. Então a primeira bola fora da artista já foi por aí. Aí, se você continua procurando sobre essas notícias em relação à obra, você vai encontrar outras queimadas que a artista deu para o público lacrador. Gente, quem lacra não lucra, fica a dica, sabe? Não dá muito certo isso não. Ela tentou agradar uma coisa, mas acabou se dando mal, porque todo o público LGBT e algumas letras mais que eu não sei de cor, eles se pronunciaram contra a obra da Juliana Notari,
alegando que nem todo, para o discurso de gênero, né, para a ideologia, para os adeptos da ideologia de gênero, não é o sexo que define, o sexo biológico que define uma identidade, uma orientação sexual. Aí eles falavam assim nos comentários, e muitos artigos contra a obra da Juliana, que uma mulher não precisa de uma vagina para ser mulher. Então, se um homem, né, nasce homem, mas se sente mulher tendo um pênis, ele não precisa de uma vagina, que a obra dela tinha um forte apelo, assim, contra, era muito transfóbica, né? A obra da Juliana tinha um apelo muito dentro desse aspecto da transfobia, né? Uma desorientação, uma perdida que ela deu em relação ao próprio discurso de gênero. E a coisa não para por aí, a coisa tende a desandar. Então você vê o pessoal da ideologia de gênero se matando com a Juliana para tentar dizer que o feminismo não pode defender só as mulheres cis, mas também as mulheres trans, e uma série de coisas que se começa a nem entender mais por que é que eles estão brigando. Aí a autora tenta se desculpar, né? A artista tenta se desculpar em alguns artigos ali, em alguns momentos, e ela fala que nem toda mulher, obviamente, para a visão dela, nem toda mulher precisa ter vagina para ser mulher, mas que a mulher que ela escolheu representar ali na obra dela precisava ter a violência contra a mulher nesse sentido que ela quis abordar. É óbvio, os estudos, as obras que ela... Se você digitar no Google, pesquisar um pouco sobre a artista, as obras que ela constrói antes, tem até um certo significado, um certo contexto ali embasado, e a gente vê que esse discurso de gênero, por exemplo, para um lado transexual, é mais recente. Então, a envergadura da artista provém de pesquisas anteriores a esse boom que esse aspecto transexual conseguiu conquistar recentemente. Então, a artista talvez esteja mesmo um pouco deslocada em relação a esse discurso trans dentro da questão da ideologia de gênero, mas o fato é que ela se empolgou muito para fazer a vaginona dela lá e deu errado, né? E ela contratou 20 homens para fazer isso e não deu boa nem a mão de obra, não deu boa para começar. Então tem vários artigos e outras coisas também tentando ridicularizar um pouco, assim, de um aspecto bem escroto também, mas o que eu queria comentar aqui são coisas bem pontuais pensando a produção de arte hoje. Tá? Só para completar as informações técnicas da obra, então vamos repetir. A obra é uma escultura. Eu tô me segurando para não dar risada, porque ela cavou um buraco, os homens lá cavaram um buraco na terra de 6 metros para fazer toda a cavidade ali, né, da vulva. E eles tamparam isso tudo com resina e cimento, e depois pintaram de tons de vermelho, né, de camadas de vermelho, de tons sobre tons, sobrepondo ali para parecer a carne viva mesmo. É a ferida do feminino, né, que ela quer expressar ali, pelo que a gente consegue ler nas explicações sobre a obra. Então é feita de resina e cimento, depois ela é colorida. E até tem um aspecto interessante, porque ela é feita numa descida, assim, de um morro, e lá embaixo tem tipo de um tanque ou um lago, assim, e aí todo é verde, mas a obra fica refletida no lago ali embaixo, então dá um reflexo, assim, um contraste curioso. Curioso, eu diria, é a palavra certa. Mas o que eu gostaria de falar aqui diz respeito à produção de arte hoje, como que a gente olha para uma obra dessas. Como que eu, que sou mulher, que ensino sobre arte, como que eu olho para uma obra dessas? Se eu me identifico com uma obra dessas, eu sou mulher, sou heterossexual e eu olho para aquilo e eu sinto uma espécie de pudor, porque eu acho que nem todas as mulheres que estão no meio artístico querem mostrar sua vagina por aí, ou querem que a sua vagina seja o exemplo de obra de arte que precisa ser adorado e cultuado, assim como eu não quero encontrar um órgão sexual masculino no meio de um livro didático, quando eu estiver dando aula para os filhos de vocês que estão me assistindo, ou lá na faculdade para os alunos. Eu não preciso escolher o corpo humano com essas particularidades para ensinar sobre a arte, nem para fazer nenhum apelo ideológico. Então, observem o apelo forte ideológico da artista na escolha de montar isso. Ou seja, o objetivo ali era lacrar. Quando você procura as fotos do processo criativo da obra, ou seja, quando ela está sendo construída, né, o processo está sendo executado, você encontra assim umas selfies da artista lá, tipo, bem nada a ver, os caras suando, se matando para cavar o buraco, desculpa,
lá e ela tira umas selfies, assim, bem desorientada, tipo, bem nada a ver, tipo, querendo lacrar mesmo, numa coisa que tá meio deslocada ali da realidade. Mas eu como artista, eu como professora de arte, eu não me identifico com uma obra dessas. E eu não quero, se um dia eu tiver filhas, que as minhas filhas aprendam a fazer arte observando isso. Então, dentro do próprio público feminista, a obra já causou um revertério ali, a obra já causou discussões. Então, nem para esse povo a coisa não ficou clara, né? Isso não ficou bom. E a gente, se procurar hoje, gente, essa obra teve muita repercussão em muitos países do mundo todo, escreveram artigos sobre essa obra diva. Então, se você procurar, muita gente virou bafafá, virou assunto, assim, dentro da produção artística em vários lugares no mundo, né? Muitas pessoas enaltecendo, outras pessoas zoando, e o povo do feminismo, do discurso de gênero se matando ali entre si para compreender a obra. Mas o que é o sagrado feminino? Né? Qual que é a forma, assim, de valorizar a mulher, de mostrar a força de uma mulher? Eu acho que a arte pode escolher outros caminhos para tratar disso. Eu mesma trabalho com cinema, trabalho com o ensino de belas artes. E geralmente nos sets de filmagem, se eu tenho mais uma ou duas mulheres junto, é muito, a maioria. Eu coordeno equipes grandes de filmes, de sets de filmagem, com muitas pessoas, e a maioria sempre são homens. Então, eu vejo o respeito e o carinho que eles têm comigo num set de produção. Eu acho que existem outras formas, além de esculpir uma vagina de 33 metros no meio lá do mato, existem outras formas de mostrar os bons resultados de produções de arte de mulheres que valorizem outros elementos, outros aspectos. Eu lembro que eu li algumas coisas a respeito da obra, li bastante coisa, mas uma delas falava assim que aquela obra da Juliana era mostrando a ferida da mulher, né? Uma ferida viva, e é uma ferida que traz a vida, por meio da qual todos nós saímos, e ela devolve para o lugar onde todo mundo vai acabar um dia, né, pra terra. Pô, mas você sabe que esse esquema da vida toda que sai da mulher, ele não é possível sem a presença de um homem, sem a presença masculina. Então, acho que se você tá assistindo esse vídeo aqui e também não vai muito com a cara de obras como essa obra que eu acabei de mencionar aqui, você não precisa ficar concordando ou ficar aceitando isso e ficar valorizando só para ser aceito por um grupo. Se você é aluno de algum curso de arte e o povo da sua faculdade costuma lacrar e você não se identifica com isso, você não precisa concordar com isso. Existem outras formas de valorizar o feminino. Existem outras formas, além de mostrar uma genitália, entende? Então, existem outros caminhos mais doces. E eu acho, assim, que além de tudo, isso se faz um desrespeito muito grande com as mulheres, principalmente com as artistas mulheres, porque eu acho que o órgão sexual, principalmente da mulher, que pela forma, né, pela função, é o receptor. Então, isso é muito sagrado. Talvez esse seja o aspecto mais sagrado do nosso corpo físico. E aí, expor isso desta forma, colocar isso desta forma, eu acho que isso acaba geral com a sacada de querer valorizar o sagrado feminino, a vida que pode brotar dali, porque isso desmistifica, isso torna muito popular, isso torna muito vulgar, algo que deve ser guardado. Eu tenho esse aspecto, essa compreensão de que tudo que é sagrado precisa ser preservado, precisa ser envolto em coisas, em nuances, assim, que são quase um suspense, mas que são, de fato, algo que mostra uma compreensão mais elevada daquilo, né? Mostra que aquilo tem um viés sagrado. Então, fica a dica aí para vocês pensarem um pouco sobre a obra de arte da Juliana Notari, sobre a obra diva, e se existem outros caminhos também para valorizar o feminino dentro da produção de arte e a força da mulher no meio das coisas sem precisar esculpir uma vagina de 33 metros de altura. Acho que tem coisas mais interessantes aí que podem formar um background que valorize mais o sagrado feminino, além de uma exposição ridícula dessas aí, que já tá cheia de controvérsias mesmo na própria construção. Mas busquem a obra e se preparem, porque provavelmente uma obra dessas é o que vai estar nos livros didáticos da escola dos seus filhos aí nos próximos tempos. Fique atento!